Ok, vamos em frente, já na reta final do nosso módulo 4, né? Mais algumas despesas indedutíveis ou dedutíveis na pauta. Prejuízo por desfalque, roubo, furto ou apropriação indébita praticada por empresas, por empregados ou terceiros. Esses casos só são dedutíveis quando há o devido processo legal, né? Ou seja, boletim de ocorrência, laudo, a pólice de seguro envolvida, né? Cada situação é uma situação. Se tiver reembolso de seguro também tem que ser considerado, ou então laudo que possa respaldar a perda ou a dedutibilidade desses valores, certo? Demais adições, finalizando aqui essa parte das despesas, né? Depois nós vamos entrar nas receitas, nas exclusões. Então, finalizando esse conceito, todas as despesas que não se enquadrem como necessária à atividade e a manutenção da respectiva fonte produtora não são aceitas para fins de imposto de renda, certo? Essa é a regra geral e básica que deve ser considerada para uma adição ou para uma exclusão. Exclusão no caso de receita, né? Agora a gente vai entrar na parte de exclusão ou de receitas não tributáveis, que é a última fase aqui desse nosso módulo 4, né? Então, como regra geral, a gente tem que entender que toda receita é tributável, né? Mas dentro da nossa complexidade tributária nós temos algumas exceções, né? Então temos receitas que são contabilizadas e não exigidas pelo fisco, né? Exemplo é o dividendos, ok? Sempre lembrando que aí nos slides você tem um detalhamento maior, né, para aprofundar sua pesquisa. Uma das coisas que entra como receita, que não é tributável, são as reversões das provisões. Em algum ponto lá das despesas indedutíveis nós falamos sobre as provisões, né? Provisões de cunho trabalhista, provisão de risco, enfim, passivos contingentes. A gente ainda vai falar um pouco mais disso na parte prática. Agora, toda provisão, em algum momento, ela vai ser ou liquidada ou revertida, né? Quando liquidada, provavelmente ela vai ser dedutível. Quando ela é revertida, é porque se ganhou o processo ou a despesa ela não se configurou. Então, ela vai ser baixada, revertida. Isso se dá num grupo de receitas, né? De crédito lá nas contas de resultado. Então, para que não afete a base de cálculo, nós devemos fazer uma exclusão na parte A do LALUR, e se tiver parte B, que muito provavelmente vai ter, né, vamos fazer a baixa. Depois nós vamos simular isso também na parte do LALUR, certo? Uma outra receita que não é tributável são os dividendos recebidos avaliados pelo custo. Nós temos dois tipos de dividendos, o avaliado pelo custo e o avaliado pelo método de equivalência. Isso também vai ser aprofundado lá quando a gente estudar a nova norma, mas quando é pelo método do custo, nós reconhecemos imediatamente uma receita no resultado, receita de dividendos, em virtude de investimentos em outras empresas, coligada, controlada, grupo econômico, e adicionamos na parte A do LALUR, né? Quando o método de equivalência, que se não me falha a memória está no próximo slide, a gente lança isso para ativo, não afeta o resultado, tá certo?
Agora, no artigo 380 do regulamento, diz que os lucros ou dividendos recebidos até 6 meses após a aquisição das ações ou cotas deverão ser registrados como diminuição do custo do investimento. Então, significa que você fez o investimento, 6 meses depois ou mais, você recebeu, você não deve transitar isso para resultado, e sim para redução, uma conta redutora do grupo de investimento, tá? Aí o resultado da equivalência, né? Que é o investimento, o dividendos em controlada, coligada, avaliado pelo método de equivalência, né? Ele deve ser excluído por já ter sido tributado na empresa de origem. Então, normalmente ele não vai transitar para o resultado, porque você vai contabilizar isso também para uma conta redutora do próprio ativo. Mas caso isso afete o resultado, nós devemos excluir da base de cálculo, né? Uma outra questão é o lucro obtido na venda para empresas públicas. O artigo 409 do Regulamento do Imposto de Renda diz que o resultado positivo obtido com pessoas de direito público, né, ou sob controle de direito público, pode ser diferido até a sua realização. Ou seja, é regime de caixa. Ele sai do regime de competência e vai para o regime de caixa. Porque o fisco, ele não vai exigir um tributo de você que você não recebeu ainda. Então, você vende para uma empresa do governo, para uma empresa pública, essa receita, você só vai realizar ela para o regime de caixa quando efetivamente recebido. Então, os impostos também são recolhidos por regime de caixa, né? Uma forma do governo não penalizar. Ele compra de você, demora para pagar, então ele também difere o tributo. Você recolhe o tributo na mesma medida que você receber do governo, né? Nada mais justo. Deságio em apuração de investimentos. Nós vamos falar de ágio e deságio, do goodwill, que é o ágio. O deságio é, na Lei 12.973, a gente inclusive chama ele de compra vantajosa, né? Eu vou pagar R$1 milhão por um investimento avaliado em R$1 milhão, eu só pago 900 mil. Então, esses 100 mil de diferença a gente contabiliza como uma receita, chamada de compra vantajosa, que a gente também vai trabalhar lá na apuração do lucro real, ou deságio, né? Essa receita também não é tributável no momento do seu reconhecimento. Poderá ser depois, deve ser controlado na parte B. Ok? Valores registrados no ativo ou patrimônio líquido e aceitos como despesa pelo fisco. Aí, no caso, por exemplo, temos um caso específico aí, que é a exploração de petróleo cru pela Petrobras. Então, tem umas despesas que são consideradas, não é uma especialidade minha Petrobras, mas dá para a gente entender o que é isso. Ou seja, você vai fazer essa exploração do petróleo lá, você vai ter uma estimativa de despesa, você vai considerar essa despesa antecipadamente e depois vai confrontar com o realizado, né, e tratar isso no LALUR. Então, para efeito de recolhimento de imposto, eu posso pegar a estimativa dessa despesa, considerar na base de cálculo, depois se eu gastar mais ou menos, eu ajusto isso lá no LALUR na parte A, né, e controlo na parte B. Esse é um caso específico da Petrobras, né? A depreciação acelerada e incentivada, que já é uma coisa bastante do domínio de todos os contadores, ou seja, nós dobramos normalmente, depende dos turnos, né? Que o equipamento é utilizado, a gente dobra a depreciação, tem aí a forma de cálculo direitinho, e aceleramos isso para que nos primeiros momentos da compra desse equipamento você tenha um incentivo fiscal e possa recolher menos tributos. Isso também é para ajudar na substituição dos equipamentos e incentivar a economia. Temos aí todos os exemplos de cálculo, né? Se a empresa decidir, ao invés de distribuir lucro,
pagar juros sobre capital próprio, né? Também é excluído da base de cálculo do IR, dentro dos limites definidos por lei. O limite está aí também colocado para você no slide e lá na legislação específica sobre o assunto, né? Normalmente o juros sobre capital próprio ele é utilizado para planejamento, justamente para planejamento tributário, né? A empresa paga, recolhe os 15, agora é 18%, né, do imposto retido na fonte, e isso acaba sendo beneficiado lá na base de cálculo do imposto de renda. São poucas as empresas que utilizam esse mecanismo, normalmente o mais utilizado é a distribuição do lucro mesmo, né? Aí nós vamos ter os saldos do RTT, do regime transitório de tributação, né? Os expurgos que foram feitos lá, caso tenham saldos dessas contas a partir de janeiro de 2015 ou de 2014, depende da opção que foi feita na sua contabilidade. Esse saldo dessas contas do RTT deve vir para uma subconta e uma conta auxiliar no seu balanço a partir de janeiro de 2015, que a gente também vai simular isso mais à frente. Aqui é mais discussão do conceito, né? Ok? E também vai para a parte B do LALUR e vai controlar isso lá. E aqui nós temos uma série de exclusões autorizadas pela Lei 12.973, que de certa forma já falamos sobre algumas delas. Empréstimos contratados para bens imobilizados, ou seja, são bens que são construídos a mais longo prazo, né? Essa despesa financeira ela vai ser registrada no bem, né? Como custo desse imobilizado, porém o fisco aceita a exclusão. Artigo 17 da Lei 15.98, que é o regulamento do imposto de renda, que foi alterado pela 12.973. Custos associados às transações destinadas à obtenção de recurso próprio, quando eu faço abertura de capital, lançamento de ações, debêntures ou títulos de dívida para as empresas de capital aberto. Quando eu faço emissão de ações ou vou captar recursos no mercado, eu vou ter os custos para fazer esse lançamento, né? Esses custos agora também são considerados na base de cálculo do imposto, né? Remuneração, os encargos, despesas e demais custos, ainda que contabilizados no patrimônio líquido referente a instrumento de capital ou dívida subordinada, que são a emissão de ações, debêntures e essas coisas aí, né, para as empresas de capital aberto. Gastos pré-operacionais e pré-industriais reconhecidos em despesas e adicionados em período anterior, né? Quando isso foi para a parte B, na sequência a gente vai baixar da parte B, vai excluir da base de cálculo, que é um benefício que é dado, subvenções para investimento e o prêmio na emissão de debêntures, que a gente já falou. Tudo isso é controlado no LALUR parte A e B. Diferença entre despesa de depreciação permitida pelo fisco e reconhecida na contabilidade, né? A nova norma traz que a depreciação deve ser societária e a gente tem determinado pelo fisco aceita as taxas de depreciação que são aceitas pelo fisco. Então essas diferenças constatadas vão ser também tratadas no LALUR. Inovação e tecnologia, já falamos um pouco disso lá atrás também em alguns slides, né? Também são permitidos na Lei 11.196, que, se não me falha a memória, é aquela chamada Lei do Bem, né? Que trouxe uma série de incentivos fiscais, inclusive para a área de informática. E o leasing, né? Que continua sendo dedutível as contraprestações dos arrendamentos mercantis. Juros incorridos sobre empréstimos de pessoas ligadas e vinculadas fora do país. Aí nós temos um triplo filtro de dedutibilidade, né, que tem que ser observado. É uma lei um pouquinho complexa,
tem uma medida provisória em andamento, que é a 563 de abril de 2016, que ainda não está aprovada pelo Congresso, mas precisa ser observada. Então, o triplo filtro que é restritivo a excluir esses juros é necessidade, usualidade e normalidade, porque quando se trata de empresas do mesmo grupo, há sempre a ideia de que a empresa está fazendo alguma coisa errada para pagar menos tributos, né? Então, quando há empréstimo entre essas empresas, tem os juros incorridos, que essa despesa precisa tomar cuidado. Se ela não se enquadrar nessas novas regras, ela pode não ser considerada como dedutível ou como receita não tributável, porque aí vai ser, como é dentro do mesmo grupo, né, você vai ter a despesa numa empresa e a receita na outra, né, porque elas estão fazendo empréstimo entre elas. Artigo 47 da Lei 4.506, relembrando ele que é aquela questão da despesa ser essencial à atividade da empresa. Essa legislação ela é bem complexa, porque envolve legislação internacional, países com tributação favorecida e tudo mais. Nós temos 3 filtros aí que eu coloquei, que são aqueles 3 filtros da dedutibilidade desses juros incorridos entre empresas do mesmo grupo, fora do país ou não, né? E tá aí os 3 filtros que eu coloquei aí nos slides para observar, com os limites e com as regras possíveis, embora ainda é uma legislação que não está completa, e lembrando que tem a medida provisória 563 que está no Congresso para ser votada a respeito desse assunto, certo? E o transfer price, né, ajuste para efeitos de preço de transferência quando a gente tem relacionamento com empresa do exterior. Esse assunto não é do meu domínio completo, a parte do preço de transferência, mas a questão aqui é o seguinte: tem aqui todo um exemplo, o artigo 5º da Instrução Normativa 1312 de 2012, inclusive arrumar aqui que o número está errado. Nós temos um preço praticado e um preço parâmetro, né? A diferença entre um e outro tem que ser anulado na parte A e B do LALUR. Então, na sequência aí você tem a DRE demonstrando essas diferenças, todo o exemplo, né? Por exemplo, que venda de 180, 15 mil, 2.700.000, preço praticado, preço parâmetro. Aí no custo eu tenho 1.800.000 de preço praticado e preço parâmetro de 1.080.000. Então eu vou ter 720 aqui de diferença, que lá no LALUR eu vou dar o tratamento desse custo e ajustar. Como parte dessa compra foi feita para o ativo imobilizado, a depreciação relativa a essa parte do bem que foi para o ativo imobilizado, eu também tenho que fazer adição no LALUR dessa diferença, ok? Temos aí a questão da distribuição disfarçada de lucro, que eu quero falar disso num próximo videoaula, para encerrar esse assunto do módulo 4, que distribuição disfarçada de lucro é algo realmente que nos chama muita atenção e é uma coisa bastante corriqueira no nosso dia a dia. Até mais.